Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar, mais uma semana começando e como praxe eu te pergunto, como foi o seu final de semana? Aproveitou para descansar de fato? Ou acabou, é claro, tirando todas aquelas incumbências da vida profissional e decidiu colocar a vida em casa em dia, todos aqueles afazeres domésticos. É tão importante, antes da gente iniciar uma nova semana, a gente parar para analisar todas as tarefas, tudo aquilo que precisa ser colocado e organizado. Mas antes de mais nada, é mais importante ainda a gente olhar para dentro. Antes de organizar fora, é importante que a gente volte o nosso olhar para dentro. E é exatamente por isso que a gente traz às segundas-feiras a nossa saúde mental para o foco. Por falar, gente, em organizar coisas, como que é a organização aí na sua casa? Você se considera uma pessoa organizada, uma pessoa disciplinada, ou você se considera uma pessoa bagunceira? Quantas vezes você não se viu triste, meio cabisbaixo e sem energia, sem força, sem foco para colocar as coisas da casa em ordem, aquelas coisas que você sempre esteve acostumada, que você sempre fez questão? Pois é, o questionamento hoje é o quanto a nossa saúde mental interfere na nossa organização de casa e vice-versa, né? O quanto a desorganização de casa pode provocar, é claro, sensações e emoções dentro da gente. Muitas vezes a gente não para refletir, exatamente por isso a importância desse programa hoje, para a gente entender como é que a gente está, né? O que a gente precisa fazer, de que forma que a gente deve investir nessa organização. Quantas pessoas não querem, às vezes, né, lidar com um conflito, acabam, de repente, colocando um cômodo em ordem. Ah, não, eu não quero nem pensar em mais nada, eu só preciso agir. E aí, aquela atividade acaba ajudando a pessoa a colocar a vida emocional em dia. A gente vai falar sobre todas essas questões. Lembrou de alguém que eu descrevi agora? Compartilhe o nosso link de transmissão. Nós estamos ao vivo e você consegue fazer isso através do site, que é hittv.com.br, ou através do aplicativo Hit Play. Por falar em aplicativo, caso você ainda não tenha baixado, não perca a oportunidade de ter a Hit TV na palma da sua mão para você assistir no seu tempo e também do seu jeitinho. Também te lembro que este bate-papo é uma oportunidade para você trazer o seu relato, tirar a sua dúvida. É uma consulta marcada para você. DDD 11 3226 1112. Esse é o telefone do nosso WhatsApp que já está à disposição para que você encaminhe a sua participação. Lembrando, é claro, caso você não queira se expor, é perfeitamente possível. É só deixar bem claro para a nossa produção que você não quer ter o seu nome revelado, que a gente vai trazer a sua participação de forma anônima. Esse é o nosso combinado e às segundas-feiras ele é ainda mais necessário, não é verdade? Também peço, é claro, que você corra lá no nosso Instagram, @consultaodoutorhittv, e participe de uma enquete que está aguardando por você. Diretor João Capellini, bom dia para você, boa semana pra gente. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Entra lá, @consultaodoutorhittv, está lá nos nossos stories. Queremos a sua verdade mais uma vez. Qual perfil te representa? Controlador, perfeccionista, acumulador emocional, sobrecarregado, aquele que procrastina bastante, ou você se considera uma pessoa funcional e equilibrada? Como eu disse, queremos a sua verdade e nada além dela. E pode ter certeza que cada um desses perfis pode trazer um desafio e uma necessidade específica que a gente vai aprender um pouco mais hoje. Vamos conhecer quem são os doutores, os especialistas que estão aqui prontos para tirar a sua dúvida e nos trazer orientações? Na tela. Começo te apresentando o doutor Davi Odassi. Ele é psicólogo. Atua há 7 anos como terapeuta e escolheu a profissão pelo propósito de ajudar a aliviar o sofrimento humano. Seu diferencial está na integração entre a psicologia e a hipnose clínica. Entre os desafios da área, destaca a dificuldade de alguns pacientes em manter comprometimento com o próprio processo terapêutico, aquele que começa e muitas vezes não termina. Bruna Perelli, ela é personal organizer, atua há 6 anos ajudando famílias a otimizar espaços e a tornar a rotina mais prática e também funcional. Encontrou na organização uma forma de unir estratégia, bem-estar e qualidade de vida. Seu trabalho é baseado na criação de soluções personalizadas, adaptadas às necessidades de cada cliente, e entre os principais desafios da profissão, ela destaca a conscientização de que organização vai muito além da estética, sendo uma ferramenta
ferramenta capaz de proporcionar praticidade, economia de tempo e mais qualidade de vida. Só de ler isso já dá vontade, né, de ter a nossa vida organizada. Doutores, sejam muito bem-vindos ao nosso Consulta ao Doutor. Obrigada. Já quero começar te perguntando, aonde que a Personal Organizer surgiu na sua vida? Como que foi essa história? É uma história que eu amo contar, porque eu trabalhei 20 anos no mundo corporativo, ajudando profissionais de diversas áreas a se encontrarem dentro de suas carreiras, como business partners, era a minha função. E eu identifiquei que muitas pessoas não iam além em suas carreiras, não davam os próximos passos por bagunça. Olha, Simples só que assim. Interessante, gente. E como eu sempre gostei muito de organização, em casa, com a família, eu comecei a unir essas duas pontas e entender que o meu propósito era um pouco maior. Eu precisava ajudar as pessoas a se organizar para que elas tivessem resultados melhores em suas carreiras, em suas vidas pessoais. Olha só que interessante. Muita gente, né, doutor, associa a bagunça a uma pessoa que não tem ali muita disciplina, a um traço de personalidade. Mas a bagunça, ela pode dizer tanto a respeito de alguém, não é? É verdade, pode dizer muito, principalmente do estado interno, né, emocional, da própria saúde mental. Dependendo se a pessoa tem algum transtorno, dependendo de como, da situação de vida que ela está passando, né, do momento de vida também, tudo isso vai influenciar. Aquela frase, eu me entendo na minha bagunça. Como que ela é vista, né, psicologicamente? Então, depende. Tem pessoas que realmente se organizam na própria bagunça, né? Mas não é para 100% das pessoas. Alguns estados emocionais vão proporcionar essa bagunça. Então, é preciso separar isso, né? Muitas das vezes, as pessoas vão colocando isso no mesmo bolo e até usando isso como uma desculpa para não se olhar, né? Como uma maneira de não olhar para si mesmo. Olha que bonito isso, gente. Por trás de uma frase como essa, que eu tenho certeza que muitas pessoas já disseram e repetiram inúmeras vezes, pode existir essa dificuldade de olhar para si. E aí vamos entender, então, doutora, o quanto uma casa diz daquela pessoa. Absolutamente tudo. Uma casa diz, e é o espelho de quem vive lá, sendo uma família. O fato é que a bagunça, ela rouba a atenção. Então, a gente tem que estar com a nossa cabeça focada no que realmente importa, nas nossas tarefas de trabalho, nas nossas tarefas como família, de diversão, nas coisas que realmente são valorizadas. E quando a gente tem bagunça, a nossa mente, ela dispersa. Então, quanto mais bagunça, mais a nossa atenção vai ser roubada e a gente vai deixar de fazer o que realmente é importante. E quando a gente fala sobre essa questão da organização de casa, ela se estende também para outros espaços, para o carro, para o escritório, para o ambiente de trabalho. E diz muito sobre aquela pessoa. O quanto a bagunça pode interferir, como a doutora disse, numa ascensão profissional? Pode muito, porque imagina assim, né? Como a doutora estava falando, o nível de atenção que a gente vai dar para alguma tarefa, para alguma atividade, até mesmo para a gente, vai depender dessa concorrência que o cérebro vai ficar ali tentando se sentir mais seguro. Então, se eu tenho uma bagunça em casa, no ambiente de trabalho, ou onde quer que for, até mesmo no carro, o meu cérebro vai competir por aquela previsibilidade. Ele não vai entender os momentos previsíveis, né? Quando a gente está com tudo organizado, o cérebro entende que há uma previsibilidade. Isso gera uma sensação de segurança, né? Então, imagine uma pessoa no trabalho que não se sente segura, né? Ao longo do tempo. Assim, com frequência, né? Ao longo do tempo. Então, pode ser que ela vá tendo alguns problemas de autoestima, né? Alguns problemas de iniciar alguma tarefa, a própria procrastinação. Então, sim, pode afetar e bastante, e muito. Uma pessoa, por exemplo, deprimida, né? Eu tenho certeza que você aí, por mais que você seja uma pessoa super organizada, disciplinada, em algum momento deve ter vivido um dia ali mais triste, algum episódio que aconteceu e tudo mais, e acabou pensando assim, hoje eu não quero saber de nada, não quero organizar nada, não quero lavar nada, eu quero simplesmente ficar comigo. E o quanto isso se reflete, doutor, numa casa? Então, se for uma vez, 2 vezes, né? Uma vez a cada 6 meses, uma vez de vez em quando, não é um grande problema. Agora, o problema é quando isso se torna frequente. Né? Quando se torna um hábito, faz parte da vida da pessoa. Então,
a gente tem aquela regrinha dos 2 minutos, né? Então, assim, se tem uma tarefa ali para ser feita que vai te custar 2 minutos, vale a pena já fazer ela. Porque senão é um copo que fica ali sem lavar, depois mais um prato, depois mais uma panela. E a coisa vai só se acumulando, as tarefas se acumulam. Gostei dessa dica dos 2 minutinhos. Isso. O raciocínio, então, é esse. Tem uma atividade, vai me custar 2 minutinhos, vou resolver. Vou tirar da frente. Explica pra gente, quando você chega ali na casa do seu cliente, né, receber um pedido, o que você precisa captar já logo de início? Por onde que inicia o seu trabalho? Na verdade, casa, escritório, a gente organiza clínicas, né? Primeiro é entender o que está te incomodando. Porque normalmente os clientes chegam até a gente, eu quero organizar meu guarda-roupa. Ok, eu já entendi isso, mas eu não preciso dessa informação agora. Eu preciso entender o que te incomoda no seu guarda-roupa para saber onde que eu posso te ajudar. E aí vai ser um depende enorme. Vai ter alguns casos que a gente vai precisar fazer uma triagem junto com o cliente. Tem outros casos que não, que dá para perceber que existe uma quantidade de acervo ok, que não existe nada além. Então, a gente consegue organizar sem a presença do cliente, entender um pouco da rotina, com que trabalha, se faz esporte, se vive sozinha, se é casada, se tem filhos, porque tudo isso interfere na hora de tomar a decisão de o que colocar aonde. Né? Nos espaços preciosos da casa, num guarda-roupa, numa cozinha, numa sala, eles precisam ser os espaços mais acessíveis com os produtos que a gente mais usa, com os itens que a gente mais usa. E aquilo, como você havia me perguntado sobre produtos sentimentais, né? Peças de herança, coisas que a gente guarda, a gente não quer desfazer, mas a gente guarda porque tem essa questão sentimental, esse apego emocional. Antes de começar o programa, a gente já estava aqui batendo um papo. E aí eu estava questionando com relação àquele perfil acumulador. Então vamos começar a entender um pouco mais. No dia a dia, como que esse perfil se manifesta? Vou começar então pela doutora para depois entender a psicologia por trás desse processo. A acumulação é aquilo que não traz alegria. É uma coisa que é um excesso de itens. Mas é uma quantidade exagerada. É uma quantidade exagerada e que não faz sentido. Tá. Então, falando de roupa, tem 15 calça jeans da mesma cor, da mesma modelagem ou muito próximas uma da outra. Falando de sapatos, são 10, 15 sapatos de salto preto com bico fino. Então, mas esse aqui tem a sola vermelha. Assim, são diferenças que esteticamente não tem impacto, né? E eles não estão em bom estado. Essa é a grande diferença entre a acumulação e a coleção. Tá. Né? Então, quando a gente fala de pessoas que trabalham com imagem, apresentadoras de programa, artistas, é normal que tenha 20, 30 sapatos pretos. E tudo bem se eles estiverem em bom estado e tiver um espaço adequado para guardar. Mas quando eu não tenho o espaço adequado, eles começam a se danificar e aquilo já não traz mais alegria, já passou a ser, em vez de uma coleção, a ser uma acumulação. Né? Eu estou falando de roupa, mas a gente pode falar de potes de tapoé, né? Os potinhos de cozinha. Um monte de pote sem tampa, manchado, que não faz sentido, não tem alegria de ver aquilo quando abre o armário. Aquilo é uma acumulação. O que existe de fato com a psicologia por trás desse processo de acumular objetos, acumular coisas? É o medo de perder? É a história que está por trás? A gente pode separar aqui em transtorno e uma relação de afetividade com um objeto, né? Tá. Então, é claro, aquele anel de formatura, aquela caneta que passou de pai para filho, aquele relógio, aí a gente não vai falar em transtorno, tem uma relação de afeto, né? Agora, quando que vira transtorno? Exatamente como a doutora estava falando. Quando o sofrimento de se desfazer daquele item é muito intenso. E às vezes não é um sapato, às vezes pode ser também, né? Mas às vezes não é só isso, né? Já apareceu em clínica, por exemplo, a gente tem alguns exemplos de pessoas que vão guardando, por exemplo, o ticket do cinema. E assim, por 10 anos. Então, todo o ticket de todo o cinema que vai fica acumulando ali. Né? Então, quando chega nesse nível, isso gera um sofrimento intenso, né? Porque a pessoa vai acumulando. Né? A gente vê, assim, alguns programas, né, de TV, aquela casa que está cheia de pote, de garrafa, de lixo, né? Praticamente. Acaba virando tudo lixo sucata. Isso, vira. Então, aí já começa a comprometer a higiene da casa, né? Começa a comprometer, trazer muitos prejuízos para a pessoa. Né? Então,
não é só que ela está guardando um item, né? Ela tem uma extrema dificuldade em se desfazer daquilo, gerando sofrimento. Às vezes, sem explicação. E aí a gente vai falar de transtornos psicológicos mesmo. E aí, quais transtornos ou como que é esse caminho para a identificação, por exemplo, né? Porque eu imagino que seja uma questão que muitas pessoas ao redor percebam antes mesmo, né, do paciente. E aí isso é que leva, de repente, a esse paciente a buscar ajuda, né, pela reclamação dos familiares, do entorno dele. E aí, por onde que caminha esse processo de conscientização? Ele caminha primeiro, né, com uma ajuda profissional. Né? É necessário uma ajuda profissional a partir do momento que aquilo sai da normalidade. Então, guardar 20 pares de sapato para alguém que usa 20 pares de sapato, está tudo bem. Né? Agora, se está indo para um caminho onde aquilo já não é necessário e mesmo assim está sendo acumulado, aí sim demanda atenção. E muitas vezes atenção psicológica junto com uma atenção medicamentosa. Também é importante em alguns casos. Mas claro que tudo isso com avaliação profissional. Exatamente, né? Mas é muito bom entender, gente, que existem várias frentes para a gente atuar. E que por trás de um comportamento, muitas vezes existe ali um transtorno que precisa ser olhado e tratado, né, de forma específica. E por onde que caminha o seu trabalho? Porque eu imagino que deva ser um desafio enorme, né? Principalmente se esse paciente está presente junto com você nesse processo, né, de organizar. Sempre que possível, se realmente é um caso assim mais atípico, né, um caso de colecionador não tanto, mas de acumulador, o ideal realmente é ter uma parceria psicológica, né, e ter até um antes de entrar na casa, né, tentar buscar esse, no meu caso, cliente, né, mas virando um paciente para que ele se prepare para aquilo, porque é difícil. Para ele, cada tampinha de garrafa que saia, cada pote quebrado é um sofrimento, apesar de não trazer alegria. Ele olha para casa, ele tem a consciência que aquilo não tá bom, que tá feio, que tá sujo, porque quanto mais coisa, mais difícil de limpar. Então, é natural que comprometa a higiene. E se a gente não tiver uma preparação antes, não é que eu não consiga fazer, mas é mais difícil, tanto para a minha equipe quanto para a pessoa. Olha, o desafio fica um pouco maior. É um desafio enorme, gente. Já o colecionador, a gente consegue ir conversando e relembrando histórias, né? Normalmente o colecionador gosta de contar onde usou aquela peça. E aí, quando ele vê que já foi, que ele já contou a história, fica um pouco mais fácil de desapegar. Né? Ou se é um colecionador que tem espaço, a gente nem precisa desapegar tanto, a gente consegue fazer uma organização com mais sentido, mas na maioria das vezes a gente precisa tirar um pouco de itens para que ele consiga enxergar o que ele tem. E eu imagino que a grande questão seja você entrar nesse acordo, né? Estou aqui para isso, sei que não vai ser fácil para você, esse processo pode ser bastante doloroso, mas depois ele chega ali num resultado final que torna aquilo viável para que ele É um processo aceite. De negociação. É uma negociação, é o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Eu tenho um caso mais recente que nós fizemos aí com praticamente 30 profissionais envolvidos e que era assim, a gente parava o tempo todo, conversava o tempo todo e ia validando o tempo todo com a cliente o que vai, o que não vai. E o resultado é a pessoa sem acreditar. Nossa, eu consegui. É um desafio pessoal para ela mesmo, né? Exatamente. Essas imagens que a gente está vendo é muito bacana, né? Porque ilustra exatamente isso que a doutora estava comentando, né? Sobre esse espaço desorganizado e quando você consegue colocar ele numa organização, até a gente que não tem nem ideia da história desse espaço que está passando essas imagens agora por nós, a gente já tem uma sensação de alívio, exatamente, de ver as coisas organizadas, as coisas bem distribuídas, harmônicas, certo? E tem muito mais envolvido em cima disso, né? Quando a gente organiza, essa casa aí, a gente está mostrando, a gente organizou, por exemplo, uma despensa. Vários itens foram jogados fora, ou por vencimento, ou porque estavam estragados. Quem que consegue ficar com uma saúde mental feliz, alegre, sabendo que está perdendo dinheiro? Ninguém fica feliz com uma situação dessa, né? Então, quando você tem uma despensa, por exemplo, organizada, você tem a consciência que você não vai fazer compras exageradas, vai comprar apenas o que é necessário e não vai perder dinheiro, que é importante também. E o que existe por trás, doutor, desse conceito de precisar existir alguém de fora para colocar a sua vida no lugar? Pode ser muita coisa, né? Mas o que eu penso agora aqui é que talvez a pessoa não esteja dando conta, né, de olhar para si e entender o que está acontecendo internamente. Isso pode ser uma possibilidade.
Né? E aí, claro, né, a gente pode pedir ajuda para os outros. Aliás, a gente deve. Né, pedir ajuda. É importante pedir ajuda, porque tem algumas questões que lidar com alguns tipos de questões de forma solitária fica muito mais difícil, se não impossível, né, para algumas questões. Então, pedir ajuda é bem-vindo, né, e não tem por que não pedir ajuda. Algumas pessoas têm essa resistência, né, mas é importante trabalhar para que a gente possa, né, ter um auxílio. É isso que a gente sempre faz questão de te contar, você que nos assiste, e provocar em você também, né? Porque foi esse o tempo que falar de saúde mental era uma questão de, é uma pessoa fragilizada. Não, é tão importante a gente falar, saber a hora de buscar ajuda, e autoconhecimento é o melhor caminho para tudo isso. Só que só bons profissionais é que conseguem colocar a gente nesse autoconhecimento, porque muitas vezes sozinhos a gente não consegue trilhar esse caminho. Vou aproveitar para te receber aqui no nosso bate-papo, interação com a nossa audiência na tela. Quem participa é a Fernanda Garcia, diretamente de Salvador, Bahia. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Bom dia para você também. Quando eu vejo a casa toda desorganizada, sinto uma sensação de culpa muito grande. Como saber quando a preocupação com essa organização está começando a prejudicar a minha saúde mental? Acho que todo mundo tem um pouco dessa relação, né? Da bagunça associada a uma questão de culpa mesmo, né? De culpa, né? Pela própria desorganização. Então, é como se ficasse aquela ideia de fundo, né? Que como se fosse um plano de fundo de, nossa, eu tenho uma tarefa que precisa ser feita. Isso pode gerar na gente, né, no cérebro humano, uma sensação de urgência. Fazendo uma analogia aqui, imagina assim, eu tenho que pagar a conta de luz amanhã. Então, o cérebro vai ficar naquela ruminação te lembrando disso que é importante para você. Para a organização a mesma coisa, né? Então, quando essa intensidade de pensamento fica mais focado na organização, naquela tarefa que precisa ser feita, aí já é o momento de dar atenção para isso, porque é justamente isso que o cérebro está cobrando, essa própria atenção. Então... Eu falo que nenhum incêndio começa com fogão, né? É sempre com uma vibraçãozinha ali, uma pequena chama. Uma faísca, né? Uma pequena faísca. Acho que o ideal é nunca deixar acumular. Para a pessoa que não vai investir num serviço de personal organizer, numa empresa, que vai ali organizar a casa dela sozinha, o ideal é que ela não deixe chegar nessa sensação de culpa, de minha casa tá bagunçada. Porque uma tarefa dos 2 minutinhos, né, por dia feita, ela nunca vai deixar a sua casa entrar em colapso. Então, um dia, organizou uma gaveta, tá secando a louça da cozinha. Enquanto você vai guardar os talheres, já dá uma organizada. Já organizou, já guardou ao mesmo tempo. Tá guardando a roupa que tirou do varal. Já aproveita aquela gaveta que tá mexendo, já dá uma mexidinha. E aí nunca vai virar um incêndio. Aí, até aproveitando essa interação da Fernanda aqui com a gente, desse caminho que você está trazendo, fala pra gente um pouco sobre como que a gente pode pensar os espaços de forma mais funcional. Porque muitas vezes a gente se preocupa com as imagens que nos aliviam, né? Com a estética, mas nem sempre aquilo é funcional e é exatamente por isso que é tão difícil manter a organização depois dela estar ali definida. Com toda certeza. Eu sempre falo que eu prefiro o prático do que o bonito. Acho lindo as fotos que eu mesma publico, né? Ali no Instagram e tudo. Faz bem, o cérebro gosta de ver coisa bonita, nos alivia, nos acalenta. Mas na prática, a gente tem que pensar como que é a minha estrutura. Eu sou professora, eu dou aula numa academia. Então, aquilo que eu uso no meu dia a dia, fitness, precisa estar muito acessível. Não adianta eu colocar lá em cima ou numa gaveta de difícil acesso, porque ela vai virar uma bagunça. Então, o que está muito perto dos nossos olhos e das nossas mãos são os espaços valiosos da nossa casa. Então, ali a gente tem que colocar o que realmente usa. Os pratos do dia a dia, os copos do dia a dia, as roupas de trabalho ou de estudar, que usa todo momento, é o que tem que estar mais visível. E aquilo que a gente não usa tanto, pode ficar um pouco mais escondido. Olha aí que maravilha, gente. Fernanda e todo mundo que está nos assistindo, dicas preciosíssimas para a gente fazer a nossa organização funcional. Muito obrigada pela sua participação, Fernanda. E, doutora, explica para mim o quanto destas questões passam por traumas de infância ou coisas que se originaram lá atrás. Na nossa infância mesmo. Sim, é muito particular, mas é muito comum que tenha essa influência lá da ordem do infantil. Né, onde vão acontecendo ali experiências, situações. E, claro, o nosso cérebro é uma máquina de memórias, né, de registros. Então, ele vai registrando tudo isso e isso vai tendo repercussões na vida adulta.
né? Então, assim, se a pessoa, por exemplo, né, só um exemplo, se a pessoa passou por um ambiente caótico e aquilo se tornou um hábito na vida dela, ela conviver naquele ambiente que é desorganizado, que é caótico, com barulho, então ela pode criar esse jeito de viver um pouco mais desorganizado. Não porque ela não conhece, mas é porque é habitual. Né? E o nosso cérebro, ele gosta muito do que ele já conhece, porque ele se sente mais seguro. Né? A novidade para o cérebro é sempre perturbadora, né? Ela acaba sendo ameaçadora. Então, quando esses registros existem, o cérebro pode se sentir mais confortável ali naquele ambiente mais desorganizado. Então, sim, tem muita influência. Né? Agora, é claro que é caso a caso, porque para uma pessoa, às vezes esses registros podem influenciar na desorganização, porque ela viveu num ambiente caótico, ou pode acontecer exatamente o contrário. De você, não, eu quero fazer diferente porque minha casa era um caos. Exatamente. Então, ela evita aquela desorganização porque teve sofrimento, teve ali, aquele registro ficou com uma cara assim desconfortável. Né? Então, ela acaba indo para o outro extremo e querer organizar tudo. E o quanto esses comportamentos dentro da nossa casa, essa desorganização, podem refletir na nossa vida financeira? Muito. Né? Acaba refletindo em tudo, não só na vida financeira. Mas a vida financeira é um dos temas. Né? Mas pode sim refletir nos relacionamentos, no trabalho, na vida financeira. Agora, claro que se existe uma tendência de ser desorganizado na casa, no carro, no trabalho, então provavelmente vai ter uma tendência também de ser desorganizado com a vida financeira. Então, não analisar as contas, não se preparar, não se precaver. Ou seja, é uma desorganização um pouco mais geral. Né? E isso vai causar prejuízos na vida financeira. E esse é um bastidor, né, que a doutora trouxe para a gente um pouquinho antes do programa começar, porque ela estava compartilhando isso, né, com a gente. O quanto você consegue absorver estes desafios que os seus clientes vivem só de observar os cômodos. E o que você consegue pontuar para a gente com relação à especificação de cada cômodo, assim? O que um banheiro desorganizado pode dizer, ou é mais a cozinha desorganizada que revela, o quarto do bebê? Tem um pouco de tudo. Tem pessoas que preferem deixar aquele espaço social, que é o espaço da sala e da cozinha, em perfeita harmonia, é a famosa casa para as visitas, né? E deixar todo o cômodo privado na bagunça. E eu falo que, na verdade, deveria ser exatamente o contrário. Lógico que o ideal é ter tudo organizado, mas a pessoa mais importante da sua casa é você e a sua família. Então, a louça mais bonita tem que ser para você e para sua família. Os ambientes que vocês convivem, seja o privado ou seja o social, precisa estar organizado. Então, a gente consegue dizer muita coisa sobre todos os ambientes, mas é claro que dentro de uma família, principalmente família com filhos, às vezes você pode entrar no quarto do casal e ser perfeitamente organizado, e entrar no quarto de um adolescente e ser um verdadeiro caos. E o contrário também é verdadeiro. Então, não existe um padrão, não existe uma regra. O que existe é a forma da gente conseguir ajudar cada caso. Então, mesmo algumas pessoas falam, né? Eu nasci desorganizado, não adianta. Não existe isso. Desorganização é um comportamento. E o que eu consigo trazer junto com o meu time é padrões para ajudar a fortalecer esse comportamento de organização. Então, realmente, a pessoa não tem uma habilidade de separar as coisas, de pensar nos melhores lugares, nós vamos fazer isso. E depois, através de etiquetas, do nosso próprio treinamento ali para a pessoa, ela tem o trabalho de voltar o que tirou do lugar. Então, é muito mais fácil. E esse é um trabalho, gente, pensa junto comigo, se você realmente absorve tudo aquilo que a doutora e a equipe dela proporcionam de conhecimento e tudo mais, consegue colocar na prática, você nunca mais chama. A gente tem um índice de manutenção. Isso acontece. Mas a gente tem um índice de manutenção bem longo, tá? Eu normalmente volto nos meus clientes depois de 1 ou 2 anos, porque em 1 ou 2 anos muita coisa muda numa casa. Né? As roupas mudam, itens de banheiro, de higiene, perfumaria mudam. Então, a gente consegue, sim, organizadores novos surgem, a gente consegue dar uma repaginada. Mas aí é muito mais por estética, que eu falo, né, o perfume, do que pela necessidade da primeira visita. Olha que bacana. E deixa eu te receber aqui no nosso bate-papo. Vamos de perguntinha da nossa audiência na tela. A gente recebe uma participação anônima. Bom dia para você também. Muito obrigada, viu, por participar. Amo limpar a casa, deixo tudo organizado, coloco uma música, passo o dia todo ali limpando, é como se fosse uma terapia. Mas a minha família não mantém e isso me deixa muito chateada. Como mudar o comportamento das outras pessoas? Começando pelo doutor.
Olha, essa é uma boa pergunta, né? Como mudar o comportamento das outras pessoas. É um desafio, né? Um desafio de convívio. A gente precisa também entender que tem uma parte do desenvolvimento humano, né? Então, naturalmente, adolescentes, crianças vão ser um pouco mais desorganizados mesmo. Eles estão aprendendo, né? Como organizar, como se manter ali no convívio social, relacional dentro da família. Então, provavelmente, não sei se ela tem filhos ou não, mas se ela tiver, provavelmente vai ser um desafio mesmo, né? Porque passa ali pelo momento de aprendizado. Então, é importante diferenciar isso, né? Uma parte é o do desenvolvimento humano e uma parte é de identidade. Algumas pessoas têm uma identidade, né? Uma personalidade um pouco mais bagunceira, vamos chamar assim, né? Um pouco mais desorganizada. Aí já é um outro caminho, né? Não é o caminho só do aprendizado. E é claro que nas relações afetivas, né? Nas relações familiares, também tem um momento ali de adaptação, né? Então, um casal que está começando a conviver junto, ali há 1 ano, 2 anos, eles estão se adaptando, porque eles vêm de culturas diferentes, de momentos diferentes de vida, né? De famílias diferentes, e tudo isso também influencia. Então, tem esse momento de adaptação também. Não vai ter uma fórmula pronta. Faça X, Y, Z, que o comportamento do marido, da esposa, do filho vai ser alterado. Não tem essa fórmula. Mas tudo, né, normalmente vai começar com o diálogo, né, com realmente com o próprio convívio indo se adaptando, né, mostrando para o outro o que te incomoda e também entendendo o que o outro pode ceder, o que o outro pode fazer também para auxiliar. E esse ajuste ele costuma ser tão difícil, né? Porque essas pessoas elas acabam sobrecarregadas para não gerarem estresse ou cobrança dentro de casa. Exatamente, né? Então, o quanto que ela também pode trazer isso para ela de uma forma que gere sofrimento. Exatamente, né? Tem que ficar muito atento a isso. Exatamente, porque é justamente esse convívio que pode ser trabalhado, né? Que começa pelo diálogo, falando, né? Conversando. Essa coisa me incomoda, como que é isso para você, dá para você me ajudar aqui, né? Então, nessa interação que tende as coisas irem se adaptando. Não é fácil. Não é fácil. E vocês ajudam nessa redistribuição de tarefas? Sim, na verdade, quando a gente termina o projeto, a gente costuma chamar a família para mostrar onde que guardou tudo, dicas de como manter aqueles espaços e tudo. Mas aí vai depender muito da família. Por exemplo, pela mensagem dela, me parece que ela deve ter filhos ali. Ficou um pouco subentendido, mas me parece que ela tem filhos. Eu tenho filhos, né? Eu tenho 2 filhos e um deles é pequeno. E eu falo que, assim, a criança, ela naturalmente tem a tendência de bagunçar, mas se ela aprende que a organização é divertida, fica mais fácil. Então, é uma dica que eu coloco, assim, em casa, desde que os meus filhos nasceram, que começaram a se entender de brincar, faça a organização fazer parte da brincadeira. Então, depois que eles brincam, eles têm um momento de guardar, mas o momento de guardar é brincando. Então, as caixas de brinquedo, elas têm adesivos para que ele adivinhe o lugar do brinquedo, para o brinquedo voltar para aquele lugar, sabe? E aí eu participo normalmente dessa parte, não da brincadeira, porque eles gostam quando os pais participam. Então, eles ficam ansiosos, né? O meu filho menor fica ansioso para a hora de guardar, porque ele sabe que eu vou estar junto. Olha que legal. E aí eu não guardo quase, é praticamente ele que guarda tudo, mas eu tô ali. E quando precisa, eu falo para ele, eu quero uma surpresa, eu não quero participar hoje. E é ele, do jeitinho dele, com os acertos e erros dele, ele guarda. Então, isso eu estou falando de uma criança de 5 anos. Quando a gente fala de um adolescente, a gente tem que fazer a famosa recompensa, né? Não tem jeito, eles estão aprendendo. Então, a gente tem que dizer o quanto é importante manter aquele quarto organizado, aquele guarda-roupa ok, que em contrapartida ele vai ter os benefícios, seja uma mesada, seja um parabéns, seja um benefício de ir para uma festa, seja simplesmente a mãe e o pai alegre. Olha que bacana, é uma forma também de você conseguir ensinar que é possível ter prazer em colocar a organização na casa, gente. Mais que necessário, muito obrigada pela sua participação. Consulta o Doutor volta já. Aproveite os próximos minutinhos para interagir, encaminhar a sua participação. DDD 11 3226 1112. Já voltamos e estamos te esperando.
Consulta Doutor já está de volta, seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo. Para quem chegou agora neste exato momento, segunda-feira, você já sabe, é o dia que a gente coloca a nossa saúde mental no foco e dessa vez nós estamos falando sobre a relação entre as nossas emoções, a nossa saúde mental e a organização da nossa casa. Você se considera uma pessoa desorganizada? Costuma dizer, mas eu me entendo na minha própria bagunça. Ou você é daquelas pessoas que muitas vezes estão ali ansiosas e precisam arrumar um armário, precisa colocar a casa em dia, decide fazer aquela faxina e quando termina vem aquela sensação de alívio. A gente está falando sobre todas essas questões e o quanto isso reflete sobre a nossa saúde mental, sobre questões emocionais que a gente precisa, sim, olhar com compaixão e tratar com um profissional adequado. Lembrou de alguém a quem essa consulta seja importante e necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo, só compartilhar o nosso link de transmissão. Queremos chegar com a nossa informação de qualidade para quem precisa. Como que você faz isso? Ou através do nosso site hittv.com.br ou através do nosso aplicativo Hit Play. Também te convido a participar dessa consulta que foi marcada com todo carinho para você. Então traz para a gente a sua dúvida, traz o seu relato pelo DDD 11 3226 1112. Caso você não queira se expor, é perfeitamente possível. Só sinalizar para a nossa produção, olha, traga minha participação de forma anônima, que a gente vai tomar todo o cuidado, mas a informação que você precisa, a orientação, vai chegar sim para você. E aí eu também queria pedir para que você participasse da nossa enquete, está te aguardando lá no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Diretor João Capellini, põe para a gente, por favor, a enquete na tela. Aonde está a enquete? Lá nos nossos stories. Qual perfil te representa? Queremos a sua verdade. Você se considera uma pessoa controladora, perfeccionista, uma pessoa acumuladora, principalmente daqueles objetos emocionais que você ganhou de alguém, que tem alguma história por trás? Você é uma pessoa sobrecarregada e acaba procrastinando ainda mais? Ou você se considera uma pessoa funcional, uma pessoa equilibrada? Clica lá na alternativa que a gente vai debater sobre tudo isso daqui a pouquinho. Antes de mais nada, deixa eu te apresentar doutor Davi Odassi, psicólogo, está aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença e participação, doutor. Eu que agradeço, muito obrigado. E também te apresento a doutora Bruna Perelli, que é personal organizer. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. E a gente foi para o intervalo com um questionamento, né? Uma participação anônima, mas que dizia que era uma pessoa que gostava muito, né? De organização, de limpeza e tudo mais. E muitas pessoas, eu acredito que se encaixem nesse perfil, muitas vezes precisam organizar a própria casa para ter ali uma sensação de alívio, para lidar melhor com a ansiedade. O que existe por trás desse processo da limpeza, que é tão bom e tão necessário também? Uma limpeza que pode refletir a limpeza interior. É uma limpeza emocional, mental mesmo. E é claro, enquanto a pessoa está ali limpando, enquanto ela está organizando, enquanto ela está mexendo de forma manual, o pensamento não para. Né? Então, justamente, ela também está ali cognitivamente passando pelos seus pensamentos, entrando em contato com si mesma. Né? No intervalo, antes de sair para o intervalo, a pessoa da mensagem falou que ela põe uma música e ela fica ali com ela. Né? Então, também é um momento de solitude, um momento onde a pessoa vai se olhar. Né? Mesmo que ela esteja ali distraída ou prestando mais atenção em outras coisas, existe um processo cognitivo em segundo plano que ela está pensando ali sobre as coisas dela, né? Está se sentindo emocionalmente, verificando como as coisas estão acontecendo, e esses processos não param. Então, para algumas pessoas, esse é um processo muito importante de autorregulação, né? Onde ela vai se autorregulando emocionalmente também, de acordo com o que ela precisa ali de processos cognitivos. Olha que bacana, você se considera esse tipo de pessoa? Já viveu esse processo de autorregulação enquanto você organizava sentimentos, pensamentos, você colocava a sua casa em ordem? Quantas vezes você já recebeu um pedido de ajuda para essa organização que refletiu uma necessidade emocional muito maior? Nossa, acho que normalmente quando é uma pessoa que tem acúmulo de coisas, né? Porque os clientes que estão tranquilos para desapegar, na verdade, acho que eles têm uma sensação ainda mais prazerosa da organização. Então, tem muitos clientes que já aproveitam ali que a gente está mexendo, tirando tudo para fora, já falam, esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero, já tira. E aí vem uma sensação dupla de tranquilidade, né? Da casa tá organizada, do espaço tá organizado e também de já ter feito a lição de casa, de já ter tirado aquilo que não precisava, separado para doação, para descarte. Então, realmente, deixar tudo mais visível, mais
mais limpo, tem a ver com a limpeza, propriamente dito, física, mas também a limpeza da cabeça, de enxergar o que eu preciso. Não dá tanto trabalho para minha cabeça pensar. Entendi. Como que eu diferencio, né, esse perfeccionismo, essa busca por limpeza, de um transtorno de fato? Até mesmo o perfeccionismo, de forma exagerada, pode ser um indício de algum transtorno, né, um sintoma. Agora, é claro, quando a pessoa está ali num nível de exigência muito intenso, né, onde realmente pode causar algum tipo de prejuízo, aí sim é importante dar atenção. Né? Então, assim, às vezes, eu estou olhando aqui para a tua estante de livros ali, né? E às vezes tem um livro que está um pouquinho mais para cá e a pessoa vai se apegar nesse detalhe. Né? Ali já é um ponto de atenção, porque de forma funcional não tem por que ela se preocupar com isso, né? Entendi. Então, quando vai tendo esses pequenos detalhes, assim, que a pessoa fica muito apegada àquilo, gastando muito tempo naquela tarefa ou então obcecada com aquele sofrimento de ter uma coisinha ali, 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá, aí sim precisa dar um pouco de atenção. Né? Agora, uma coisa que a doutora estava falando que eu achei interessante é a própria limpeza, né? Como um fator de abertura de espaço. Né? Porque quando a gente vai se desapegando de alguns itens, a gente vai abrindo espaço para itens novos também. Isso acontece internamente também. Né? Quando a gente vai se desapegando também de algumas emoções, de algumas coisas que estão ali incomodando a gente, né? Que estão gerando sofrimento, a gente também abre espaços para novas possibilidades. Né? Então, uma forma de refletir isso é na própria organização, né? Com itens que são visíveis, que são palpáveis, concretos. Né? Então, isso também pode refletir internamente. Olha que bacana que o doutor está trazendo aqui, junto com a doutora, para o nosso bate-papo, sobre essa questão do abrir espaço. Então, existe uma relação direta entre uma ação de fora refletindo nessa organização aqui de dentro. Sim, existe. Sim, é muito comum que quando a gente começa a se desapegar, o próprio cérebro começa a entender que a gente está abrindo espaço para coisas novas, né? Então, assim, roupas novas, itens novos, mas também experiências novas, situações novas, até mesmo uma nova identidade, por que não? Né? Então, vai tendo aí um paralelo que o cérebro vai também entendendo como possibilidades de coisas novas. E olha que bacana, né? Muita gente, por exemplo, tem esse costume, vamos chamar assim, de no final do ano fazer aí essa grande organização em casa. E aí, então, a proposta era exatamente essa, né? De você se preparar, encerrar ali aquele ano, tirar de tudo aquilo que já não te diz mais respeito, para você iniciar, então, um novo ciclo. E tem gente que faz no começo do ano, com uma proposta semelhante. Vou iniciar o ano de forma correta e tudo. Mas eu acho isso perigosíssimo. Né? Olha que legal. Eu acho muito perigoso, de verdade. É claro que... É muito comum, né? Eu também faço. Eu tenho os meus meses de fazer a revisão total, né, dos itens, mas eu gosto mais das mini revisões. Né? Volto de novo à história dos 2 minutos. Então, você foi no shopping ou foi numa loja, comprou 3, 4 peças de roupas novas. Será que já não dá para escolher 3 ou 4 para tirar? Você foi lá e comprou um jogo de xícaras novas. Será que já não dá para tirar? Mínimo, não precisa fazer uma grande revolução, porque a bagunça custa muito caro ao longo dos meses. Então, por mais que você fale, ok, minha cozinha está um caos, eu vou esperar o final do ano para refazer. Mas durante esses meses, quantos alimentos você pode perder? Quantas compras você pode fazer indevidamente? Quanto isso pode te custar financeiramente e, inclusive, na sua saúde emocional. Eu tenho uma super cliente que ela nunca tinha feito esse serviço, a casa dela não era mais extremamente bagunçada, mas tinha suas necessidades de melhoria. E depois que a gente fez uma revolução, porque nós mexemos em todos os ambientes da casa, ela tomava uma medicação para dormir. E a primeira noite, ela me mandou uma mensagem no dia seguinte falando que ela não tinha tomado a medicação, que ela estava num êxtase tão absurdo com o que tinha acontecido na casa dela, que ela dormiu com as portas do guarda-roupa abertas, olhando para o guarda-roupa. E que ela, assim, apagou, né, de cansada e tudo, mas ela falou que passou, assim, a semana extremamente bem, sem precisar das medicações. É claro que isso é muito superficial, ninguém deixa de tomar uma medicação por causa de uma organização, mas aquilo fez um bem tão profundo para ela que simplesmente ela abriu
as portas e dormiu, pegou no sono. Gente, que Relaxou, demais. Ela relaxou. Ela relaxou, de fato. Vou aproveitar para te receber aqui no nosso bate-papo, interação com a nossa audiência na tela. Quem participa é a Rosângela. Seja muito bem-vinda, Rosângela. Sou uma pessoa muito organizada. Tenho dias certos para limpar a casa, lavar roupas e resolver coisas na rua. Olha que bacana. Também sigo horários para tudo, inclusive para as refeições. Gostaria de saber se essa necessidade de organização e rotina pode estar relacionada à ansiedade ou à saúde mental. E aí, doutor? Pelo texto que ela está trazendo aqui, não me parece ser um transtorno ou algo grave. Parece que ela é uma pessoa que gosta de se organizar e que se sente segura com isso, né? Porque tem a ver com segurança, né? Sim, tem a ver com previsibilidade. Controle. Isso, com previsibilidade, né? O cérebro gosta de previsibilidade porque ele se sente mais seguro, assim, sabendo o que vai acontecer. Quando a gente não tem essa noção de previsibilidade, o cérebro fica um pouco mais, se sentindo um pouco mais ameaçado. Então, provavelmente tem mais a ver com isso. Não chega a ser um transtorno, né, pelo que ela descreve. Claro que uma análise superficial assim não dá para trazer tanta informação, mas não me parece que seja uma coisa fora do comum. E, Rosângela, eu fiz o doutor responder primeiro antes de te elogiar, porque eu queria saber qual é a sua dica para conseguir ali ter tanta organização, ter dias específicos, horários a serem respeitados, porque eu acho que isso realmente traz um conforto, não é? A Rosângela acho que nunca vai ser sua cliente. Ela é uma cliente, provavelmente, é mais do que organizada, ela é disciplinada. Olha que bacana. Porque organização, muita gente tem, eu tenho organização como profissional e como pessoa, mas a disciplina é outra coisa. O manter, né? O manter, a regra, né? Então, a disciplina me parece ser uma característica a ser elogiada maior do que a organização dela ali. Então, Rosângela, parabéns pela sua disciplina. Obrigada pela sua participação aqui no programa. Vamos de mais interação com a nossa audiência na tela. Quem participa agora, Keila Borges, de Monte Belo, Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Keila. Excelente pauta, também achei. Eu entrei numa fase de vida que tudo que não uso ou não serve mais eu jogo fora. E meu marido quer guardar tudo. Até caixa de madeira de frutas que eu compro, porque acha que um dia pode ali ter serventia. Ele diz que não vai ficar comprando as coisas para depois jogar fora. Quem é que está certo, Keila? Vou começar com a doutora agora. Que isso daí é um clássico, né? Esse é um classicão, assim, dos casais. Às vezes, no caso dela, ela quer jogar fora e ele não. E tem o inverso também. O está certo ou errado é uma pauta aqui que é sempre o depende. É claro que, assim, guardar caixas de fruta, coisas recicláveis é um certo exagero, porque realmente não vai virar, mesmo que ela tenha espaço, que ela tenha um depósito, não tem o porquê usar. E pode virar a ser um problema depois, Pode virar um problemão depois, né? E ela fala sobre não dispensar tudo que não serve. E tá certíssima, porque as coisas que estão na sua casa, elas precisam estar prontas para uso. Então, se você tem uma camisa que está sem o botão, ela não está pronta para uso. Se você quer manter, ela precisa ir para a costureira. Ou você precisa, né? Casos de mulheres que engordam e emagrecem muito, né? O efeito sanfona. Se você realmente não está num processo de emagrecimento, para voltar a usar aquelas peças, elas não estão prontas para uso, elas precisam ir embora. A sua fase é outra, o seu guarda-roupa é outro. Então, você fica ali com um excesso de itens no guarda-roupa, na cozinha, que é o famoso depois. E esse depois nunca chega. E o prejuízo é muito grande de guardar tudo isso. Então, nesse caso, ela está com o pensamento certo, mas ela precisa explicar para o marido os benefícios de não guardar. Exatamente. Keila, muito obrigada, viu, pela sua participação. Força aí, porque acho que é tudo no diálogo, não é, doutor? É, muito no diálogo e também, né, esse conceito de certo e errado, ele é bem complicado, né? Certo e errado para quem, né? A gente pode pensar também, ou a Rosângela pode pensar, no que funciona para o casal, né? Claro, tem ali tudo que a doutora falou, que realmente, né, é importante, se não vai usar, para que ficar, né, mantendo ali? Mas entre o casal, no diálogo do casal, o que funciona para ambos, né? O que deixa
mais leve a convivência entre ambos. Achei fazer um complemento. Dá para fazer um acordo nesse caso, né? Funciona bastante. Ok, você quer guardar essas garrafas PET, essas caixas de fruto? Vamos guardar por 6 meses. Boa. Se em 6 meses a gente não usar, é lixo. Então dá para chegar no meio termo aí para os dois também. Boa, é um bom caminho que daí já, né, demonstra uma organização para os dois lados. Um respeito da vontade, respeito, né? Exatamente, um acordo. Muito obrigada pela sua participação e vamos juntos então conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Então a gente pediu ali qual perfil te representa, alternativa mais votada, acumulador emocional, depois sobrecarregado e procrastinador, controlador e por último só o funcional equilibrado, que eu imagino que a gente teve sim uma participação bastante honesta, não é? Parece bem... E como lidar, doutor? Reconhecimento é o melhor caminho. É o autoconhecimento, né? Entender o porquê que aqueles objetos estão ali tendo uma demanda emocional muito forte. Pode ser alguma coisa da infância, pode ser alguma coisa da fase de vida, entender. Né? Então, precisa entender exatamente para cada indivíduo, né? Porque isso é muito subjetivo. Para cada um vai ter um aspecto afetivo diferente. Entendendo isso, talvez mude alguma coisa. E aí esse caminho daí é sensacional, né? De você perguntar, vai precisar, vou precisar, deixa eu me organizar até quanto tempo? Quando eles se classificam ali como acumuladores, eu acho pouco provável que de fato sejam os casos que a gente sabe que são clínicos, são né? Mas existem pessoas que não querem de fato desfazer, como o doutor falou, mas existem as pessoas que não sabem, que daí basta sim uma ajuda nossa como profissional de simplesmente dar clareza. Olha, essa aqui é a sua pilha de calça jeans, essa aqui é a sua pilha de talheres, essa aqui é a sua pilha de copos. O que é importante para você ficar? O que a gente consegue desfazer? O que a gente consegue doar? Então a gente consegue ir categorizando, juntando os itens dentro da casa para que a pessoa enxergue e de fato consiga escolher. E exatamente pegando o gancho daquilo que o doutor já disse anteriormente, você vai abrindo espaços para conseguir, né, gerar novas conquistas, novos processos e novos caminhos. Esse processo é mais do que necessário. Gente, muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Foi muito bacana, muito importante o nosso bate-papo. Vou aproveitar para deixar os contatos. Bruna Perelli, Personal Organizer, deixa à sua disposição o WhatsApp, DDD 11 980 77 14 63, Instagram, Bruna_Perelli_Organizer e Dr. Davi Odassi, psicólogo, deixa à sua disposição o Instagram, TikTok, Davi Odassi e o telefone, DDD 11 9 3212 6388. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente início de tarde, a gente volta a se encontrar amanhã na nossa próxima consulta. Até mais. Obrigada, doutores.